Olá, seja bem-vindo para mais um conteúdo exclusivo Global Fert. Eu sou a Bárbara e hoje estou aqui com o Roberto Rodrigues, que é fundador da RR Consulting, diretor em agronegócios na ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finança, Administração e Contabilidade, e membro do Instituto Macri Agro de Estudos Econômicos do Agronegócio, desenvolvido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também é doutorando em Finanças e Controladorias Empresariais pela Mackenzie e mestre em Gestão de Negócios pela FIA, Fundação Instituto de Administração. Seja muito bem-vindo, Roberto, e desde já eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço, Bárbara, muito obrigado aí pelo convite, né? Fico muito honrado. E a gente viu em diversos outros setores uma diminuição da atividade econômica, né? Com essa queda, qual setor você acha que foi mais impactado e quais medidas deveriam ter sido tomadas pelo governo para amenizar esses impactos? Eu acho que o setor, indiscutivelmente, que tem sofrido bastante é o comércio, sobretudo o varejo, né? E que depende de ter ali lojas físicas, estabelecimentos físicos, né? Esse realmente tem sido penalizado talvez mais fortemente. Mas o contrário disso também, em se tratando do comércio e do varejo, a gente percebe uma grande ascensão dos canais de e-commerce, enfim, de compras virtuais, empresas que estão relacionadas a esse tipo de atividade comercial acabam que estão crescendo bastante, né? Os apoios às empresas de comunicação, enfim, de marketing, de marketing digital, tudo isso tem contribuído para que amenize, né? Para que seja atenuada aí o impacto da pandemia no setor do comércio de um modo geral. Então, eu acho que esse é um dos setores que mais foi penalizado. Agora, claro que os outros também, porém, alguns se beneficiaram bastante, como a gente citou o caso aí do agronegócio, mas há setores, por exemplo, como o de alimentação e alguns outros de serviços que estão sendo amplamente mais procurados agora do que antes. Então, realmente há um impacto, é indiscutível, a conta já está chegando e vai continuar chegando, mas realmente o setor do país que mais sentiu, a atividade que mais, na minha opinião, tem sentido é o comércio. Ademais, eu acho que já se está, apesar da dificuldade, dando jeito, né? Já tem sido possível contornar a situação, apesar das amplas dificuldades. E acredito que também o pessoal que trabalha no segmento informal, que não tem ali, que trabalha na informalidade, enfim, que depende amplamente da circulação de pessoas nos ambientes, nas ruas, enfim, em lugares estratégicos, esses também estão realmente sendo bastante penalizados, hein? Realmente, a gente espera que em 2021 isso melhore, né? Claro. Voltando até numa questão que você trouxe na primeira pergunta, quais as principais vantagens do Brasil frente a outros grandes produtores de alimento, né? Você podia comentar um pouquinho mais sobre isso? Claro, claro. Bom, segundo a FAO, que é um órgão ligado aí, totalmente voltado para as questões de acompanhamento das políticas de alimentação no planeta, enfim, cuida para que haja, né, essa saúde alimentar, para que ela possa realmente existir e acometer a maior parte dos cidadãos no mundo. Então, a FAO, ligado à ONU, né, ela tem dado revelações importantes ultimamente, isso desde o início da pandemia, em que o Brasil é o maior ator, é o principal ator sobre a produção de alimentos no país. Não só pelo que já mas sobretudo pelo que ele é capaz de ser. Quando você verifica, por exemplo, os demais países que produzem bastante alimentos, grãos, carnes, em outras localidades do planeta, você verifica que eles têm uma certa limitação. Boa parte deles, ou se não todos, já praticamente esgotaram as suas áreas possíveis de se explorar a produção, né, chamado de áreas produtivas, enquanto que o Brasil, ele ocupa cerca de 8 a 9% das áreas produtivas no país e ocupando esse percentual de 8 a 9%, ele já é o maior destaque mundial na produção de grãos e de proteínas animais, enfim, e de outros diversos artefatos aí ligados à questão alimentar. Agora, o Brasil ainda tem mais um grande espaço para
para avançar nesse sentido. Por exemplo, das áreas que são possíveis de se produzir no Brasil, nós temos aí mais de 40% ainda para, eventualmente, se fosse necessário, teríamos para abrir como áreas para produzir mais alimento, mais grãos, enfim. Entretanto, é um dado interessante de comentar, é que as tecnologias que são empregadas no campo, que são empregadas na produção agropecuária brasileira, têm tornado o agronegócio cada vez mais produtivo, com a eficiência cada vez maior, sem necessidade de abertura de novas áreas. E o que é mais importante, preservando. Por mais que se diga, infelizmente, o contrário, dito por outros países e tal, essa comunicação ela é indevida, ela é equivocada. O Brasil é o país que mais o que mais realmente preserva o meio ambiente. O produtor rural é de fato o maior preservador das questões naturais e ambientais. Então, assim, o potencial é grande. O Brasil realmente é o maior produtor de alimento em diversas formas de alimento que são necessárias ao consumo humano e animal, e ele ainda tem ele ainda tem uma grande possibilidade aí para avançar, tendo em vista que a gente explora muito pouco as nossas áreas produtoras. Entendi. Agora eu queria saber a sua opinião. Qual você acredita ser a principal prioridade para os produtores nesse momento? Tá dentro da fala que eu acabei de citar, de certo Uhum, modo, né? Acho que a prioridade do produtor hoje é produzir mais e melhor, com qualidade, no menor espaço de tempo, né? O Brasil uhum, tem esse destaque favorável que ele consegue produzir duas, em alguns lugares, até três safras anuais, coisa que não é possível em outros países, porque o Brasil é um país tropical, de clima tropical. E então, assim, a maior prioridade dos produtores é, de fato, produzir mais e melhor num espaço menor de tempo e no espaço preservando, se possível, o mesmo espaço dedicado ao plantio, ou seja, sem a necessidade de abrir novas áreas e tal. E tudo isso sem desprezar, sem menosprezar, considerando sempre a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, da qualidade do alimento, das questões sociais, enfim, o não trabalho escravo. Então, assim, o desafio é grande, mas esse desafio o Brasil tem dado conta. Então, essa é a maior prioridade dos produtores atualmente no país. Agora, uma das coisas que também desafia muito e precisaria ser amplamente discutido e melhor olhado é o fato de que os produtores rurais têm um problema, assim, convivem com um problema relacionado às questões financeiras, né? Não bastasse o problema que eles já têm dentro do agro, né? Dentro do setor do agronegócio, que são os problemas naturais, os riscos considerados riscos endêmicos, né? Riscos endógenos, quer dizer, o problema de clima que a gente não controla, o problema de pragas. Tudo isso são coisas que acomete o setor do agronegócio. Então, essa é uma prioridade que os produtores precisam ter. Sempre trabalhar se antevendo aos problemas de eventuais riscos. E isso ele só o faz através do uso de tecnologia e do apoio de diversos outros tipos de empresas e estudos que são desenvolvidos no país, né? E muito bem desenvolvidos, diga-se de passagem. Agora, há um problema que, consequentemente, tem dado aí sinais ao longo dos últimos anos que, na minha opinião, é uma questão que precisa olhar mais, precisa olhar melhor, que é a questão do endividamento dos produtores rurais. O endividamento tem aumentado bastante, isso porque existe um problema, por um lado, de gestão dentro das propriedades rurais, que precisa ser trabalhado, e, por outro lado, existe o fato de que boa parte das transações que são realizadas no agronegócio, quando relacionadas à venda de insumos, adubos, os fertilizantes, os inoculantes, enfim, sementes, tudo que o produtor precisa para produzir bem, a matéria-prima, né, que são os insumos, ele precisa adquirir de alguma indústria, de alguma empresa de distribuição, de revenda, e boa parte desses insumos, se não todos eles, são vinculados, atrelados ao dólar, ao câmbio. Então, essa alta do dólar realmente fez com que o endividamento dos produtores rurais se elevasse bastante. Também os recursos que os produtores rurais acabam tendo que tomar, né, o acesso ao crédito que eles precisam ter para fomentar as atividades. Geralmente esse crédito é feito através de instituições financeiras, né, bancos, cooperativas,
de crédito, enfim, ou às vezes a própria indústria financia essa operação. Também essas operações, boa parte delas, são realizadas através da vinculação ao dólar, ao câmbio. Isso, na minha opinião, tem sido um problema, porque o endividamento tem aumentado bastante e os produtores rurais têm tido dificuldade em lidar com essa situação, em gerenciar tudo isso. De fato, essa seria, na minha opinião, entre todas as prioridades, a maior. Com Olhar para certeza isso. são, com certeza são questões muito importantes para a produção e para a produtividade agrícola, né? Sim, sem dúvida, porque a gente tem tecnologia no campo, muita tecnologia, tecnologia nas agroindústrias, tecnologia nas empresas, nas indústrias que produzem os fertilizantes e fornecem para os produtores, também em diversos outros grupos empresariais que estão sempre apoiando e contribuindo para que a atividade do produtor, a atividade agropecuária, para que ela coexista, né? Então, a gente percebe que há sim o desenvolvimento de novos produtos de ponta, e o Brasil é líder nisso, né, através de trabalhos de pesquisa bem feitas, tanto por organismos privados como públicos, como é o caso da Embrapa, das universidades, enfim. Então, assim, tem muita tecnologia, tem todo um aparato sendo voltado, apoiando as atividades no agronegócio, sobretudo os produtores rurais, isso é fato, isso é muito positivo, mas quando você olha para a questão financeira, há uma imperfeição, tanto pelo lado da gestão do produtor rural, que precisa melhorar, como pelo fato do que ele fica exposto ao tipo de transação com as indústrias, com os bancos, com as trades, com o mercado. Na minha opinião, e eu tenho visto isso de forma prática, infelizmente, o mercado tem dado sinais de preocupação. É preciso melhorar essa gestão financeira e o método pelo qual, através do qual as operações são proferidas dentro do agronegócio. Tanto as operações financeiras como as operações, as transações de compras, né, os mecanismos de compra. Eles têm espaço para melhorar, isso é fato. Então, essa seria uma prioridade a ser verificada aí dentro do setor. De fato, são fatores muito importantes, né? E falando agora sobre a gestão nas propriedades rurais e empresas do setor, como você avalia ser o maior desafio desses atores e como os estudos e pesquisas acadêmicos e profissionais, como você citou agora há pouco, poderiam corroborar com a melhoria das práticas organizacionais? Sim, legal. Eu faço até um benchmark aqui, um paralelo, um Uhum. paliativo com a questão da Embrapa. A questão há cerca de 10, 15, talvez um pouco mais, 20 anos, a Embrapa, ela se tornou de lá para cá, realmente, ela sempre foi e ao lado de outros organismos, um grande ator importante no desenvolvimento de pesquisa agronômica. Então, por exemplo, hoje nós temos uma semente de maior qualidade, nós temos uma semente, seja de milho, seja de soja, seja de outras cultivares, que oferecem uma grande resistência a pragas, a clima, enfim, uma adaptabilidade interessante, com maior potencial de produção. Isso se deve às pesquisas que foram realizadas pela Embrapa, pelas universidades, pelos estudantes, envolvendo sempre o produtor rural, envolvendo as indústrias. Então, assim, houve um pacto lá atrás, tanto com os organismos de pesquisa, com os produtores rurais e com as empresas que estão envoltas no setor do agronegócio. Aí, tanto as indústrias como as empresas de distribuição, todos eles envolvidos, o envolvimento desses atores permitiu que o Brasil saltasse e saltou muito bem, rumo a produtos de qualidade, com maior produtividade, no menor tempo, enfim, com ampla resistência a pragas e tal. Então, ficou provado que a pesquisa tem contribuído e ajudou muito nesse aspecto. E o mesmo deve ser aplicado agora em relação à gestão, Bárbara, porque, veja bem, a gestão das propriedades rurais no Brasil ainda é incipiente, ainda é precária. E não somente das propriedades rurais, a gente percebe isso dentro de revendas do agronegócio, um problema latente em relação à gestão. Boa parte delas tem muita dificuldade em lidar com finanças, com controladoria, com gestão, com controle, com precificação, enfim, e isso num dado momento pode ser o grande diferencial, o fiel da balança entre permanecer no mercado ou não. Então, tanto o produtor como uma revenda, as indústrias também.
Então, a gestão nas propriedades rurais é sim um desafio para o setor, mas o problema também dentro das indústrias e das revendas não é diferente. Mas dentro das propriedades rurais, que é o foco da pergunta que você fez, uma das formas, um dos meios de contribuir para que seja melhorado sem dúvida, os produtores ou os gestores dessas propriedades ou dessas empresas procurarem o apoio através de estudos e pesquisas acadêmicos profissionais. Então, assim, a grande boa parte das universidades no Brasil que trabalham voltado com foco para o agronegócio já estão desenvolvendo belíssimos trabalhos de pesquisas relacionado à gestão financeira no agro, à controladoria no agro, à gestão de custos, à questão de comportamental dentro do agronegócio, a compliance, a governança, enfim. Então, existem diversos estudos já desenvolvidos por pesquisadores, tanto em universidades públicas como que em institutos privados, focados nas boas práticas organizacionais, sobretudo para o setor do agronegócio. Então, eu penso que um dos meios é, sim, indiscutivelmente, a academia, né? As universidades entrarem para dentro das propriedades rurais e das empresas, e as empresas também entrar para dentro das universidades, através de parcerias. Para mim, esse é o segredo para que a gente possa avançar no campo da gestão, tal qual aconteceu no campo da produção nos últimos 20 anos aí. Com certeza, nada como o conhecimento, né? E Sim. agora, para finalizar, conta pra gente de que maneira a RR Consulting pode ajudar esses produtores? Legal, ótima pergunta. A RR Life Consult é uma empresa pequena, né, mas que tem uma capilaridade interessante, atua em todos os segmentos do agronegócio, seja na indústria, seja nas revendas e no produtor rural, e com uma atuação voltada, com a inclinação focada em gestão financeira, controladoria e através da customização de operações financeiras junto a fundos de investimentos de primeira linha, bancos de investimentos, alguns family offices. Então, qual que é a contribuição, ou qual poderia ser a contribuição ou auxílio vindo da RR Life para os produtores, principalmente, mas também para as empresas? Exatamente aproximando esses produtores ou essas empresas, aproximando eles de oportunidades de entrada de recursos financeiros para fomentar as atividades, para compra de máquinas, para custeios, para investimentos em capital de giro, para investimentos em infraestrutura, para melhorar a gestão do passivo financeiro, que é melhorar a qualidade do endividamento. Então, a RR Life tem hoje, dentro do seu arcabouço de soluções, uma grande vantagem de uma maneira bastante transparente e rápida, aproximar recursos financeiros de melhor qualidade e de maneira customizada, trazendo o produtor, aproximando do produtor e das empresas recursos mais baratos, através de fundos de investimentos em primeira linha, bancos de investimentos em primeira linha, family offices e algumas plataformas financeiras ligadas a bancos, mas que são dedicadas com foco ao agronegócio. Então, através desse trabalho, dessa aproximação, Bárbara, a RR Life tem conseguido desenvolver e desenvolveu nos últimos 5, 6 anos mais de 5 bilhões de reais em operações customizadas para o setor e são mais de 3 milhões de hectares sim, que foram beneficiados, né, para diversos produtores rurais com a aproximação de recursos viabilizados pela RR Life. Então, por se tratar de uma empresa pequena, mas que tem uma capilaridade em todo o território nacional, eu diria que o número 6 bilhões de ativos já administrados é um número considerável. E nesse momento a RR Life já está finalizando uma parceria com 2 fundos de investimentos e um banco de investimentos, onde vai ser desenvolvido duas operações, uma de 350 milhões e uma de 450 milhões, com foco exclusivamente voltado para o produtor rural e para empresas revendas e para algumas indústrias de menor porte. Então, uma operação que visa, que permite democratizar o acesso ao crédito, mas um acesso ao crédito de qualidade, o que seria mais difícil, porque em meios convencionais
porque geralmente os fundos de investimentos ou esse tipo de organismo financeiro, banco de investimentos em primeira linha ou family office, eles só atuam junto do setor com operações geralmente muito elevadas, 30, 40, 50 milhões. E o nosso trabalho aqui da RR Life tem permitido a gente acessar esses mesmos organismos com qualidade, mas com operações menores, 2, 3, 4, 5 milhões, ou até menos, ou até mais. Então, assim, de certo modo, o trabalho da RR Life nesse momento é democratizar o crédito e, de certa forma, cumprir com uma função social, pois ele permite o acesso mais, não diria fácil, mas de uma maneira profissional, mais rápida e que antes não seria possível por parte de produtores e revendas e indústrias de menor porte acessarem recurso com qualidade através dos fundos e dos bancos de investimentos e de alguns family office, conforme eu já citei. Então, essa seria a maior contribuição, indiscutivelmente, da RR Life para contribuir, para corroborar com o setor do agronegócio. E, por fim, o trabalho da RR Life também provém, muitas das vezes, ajudar a melhorar a qualidade do endividamento desses produtores e dessas empresas. Então, se ele tem um problema de endividamento inadequado, muito no curto prazo, com taxa de juros muito elevadas, enfim, isso acaba destruindo margem, destruindo riqueza dentro das empresas, dentro das propriedades rurais. A RR Life constrói ali uma solução junto deles, de maneira administrativa, para que eles possam melhorar a qualidade da gestão desse passivo e até mesmo, por vezes, levantando um recurso através de um fundo de investimentos em primeira linha e liquidando o endividamento que não é bom, que se apresenta em má qualidade, e ele podendo, então, renovar o seu passivo em prazos maiores, em prazos melhores, num fluxo de caixa mais adequado, né? E com condições de juros menores e melhores. Essa é a nossa contribuição para o setor do agronegócio. Informações muito importantes, né, e um apoio também muito necessário. Eu gostaria de agradecer, Roberto, o seu tempo e a sua disposição em falar conosco hoje. Eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem final para deixar. Sim. Bom, tenho sim. Eu acho que como mensagem, tudo é dentro do que eu acabei de comentar aqui, eu digo que, primeiro, a gente precisa se organizar, que os produtores rurais, que as empresas, sobretudo, se organizem, que se preparem do ponto de vista da gestão, porque as oportunidades existem e são inúmeras essas oportunidades. Então, o recado que eu deixo, a mensagem que eu faço questão de comentar é que esses atores se profissionalizem, que eles invistam na melhoria da gestão, da profissionalização, da qualificação, porque quem está mais preparado ou melhor preparado, com certeza vai alcançar melhores fontes de recursos com maior qualidade, com melhores taxas, com maiores prazos e, claro, vai poder olhar para dentro e criticar os seus resultados, né, de maneira bastante saudável e, com isso, melhorar cada vez mais os seus resultados. Então, esse é o recado que eu deixo. Muito obrigada, Roberto. Eu agradeço você também que ficou até o final conosco. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter e ficar por dentro de todas as notícias do mercado de fertilizantes. Até mais!